Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. O assunto é aquecimento global. Nosso entrevistado é o professor Luiz Carlos Molion. Participam dessa conversa o jornalista Efraim Neto e a jornalista Zilda Ferreira, que vai retomar a entrevista com uma pergunta sobre Tucuruí. Professor, como o senhor explica a proliferação de mosquitos na região de Tucuruí, onde há registros de mortes por picada de mosquitos? 800 ataques por minuto em consequência do desequilíbrio ambiental. Eu entrevistei vários moradores do entorno e eles me asseguraram que houve uma mudança de clima, de fato, um aquecimento na região. Perfeito, Zilda. Isso aí é documentado, né? A gente tem experimentos feitos em vários outros países. No Brasil, infelizmente, não se fez isso. Eu fui até convidado a colocar uma rede para medir, por exemplo, as consequências no caso de Itaipu, não de Tucuruí, mas tem colegas da Universidade Federal do Pará que trabalham em Tucuruí e eles realmente mostram que no momento que você coloca um lago de 2.400 km², como é o tamanho de Tucuruí, esse lago modifica o microclima, a região em torno. E o desequilíbrio ecológico, como você está mencionando, de fato ocorre. Quer dizer, hoje tem uma superfície de água líquida que dura lá o tempo todo. Então, a proliferação de mosquitos, sem dúvida, é uma das consequências graves para a população que está em torno do lago. Eu diria que, no caso de hidrelétricas, claro, nós cometemos erros no passado, não tenho dúvida. Acho que uma das maiores aberrações é a usina hidrelétrica de Balbina, que cobriu 2.400 km² de floresta, sem retirar a floresta, para uma potência instalada de 250 megawatts, que não gera 150. Eu escrevi um artigo recentemente onde eu mostro que se a gente mantivesse o manejo da madeira nesses 2.400 km², daria para implantar uma termoelétrica a lenha 4 vezes mais potente do que Tucuruí gera hoje. Temos outras aberrações, como o Lago de Sobradinho, no São Francisco, que é uma área de 4.214 km² na sua cota de operação, perde, Luiz Carlos, para a atmosfera 400 metros cúbicos por segundo. São 400 mil litros de água por segundo que evaporam, entram, são levados pelas correntes aéreas, pelos ventos, para precipitar na Amazônia. Então, nós fizemos grandes erros, mas temos um exemplo, por exemplo, bem sucedido, que é Itaipu, que com um lago de 1.360 metros quadrados, temos uma potência instalada de 14 gigawatts e é a maior hidrelétrica do planeta. Professor, quando a gente tem pontuado as questões com relação às mudanças climáticas, em especial a imprensa, o grande símbolo são as geleiras. E dentro da perspectiva de que possa ser aquecimento ou resfriamento, a gente tem a questão do meio ambiente urbano, digamos assim, onde cada vez mais a gente tem uma migração de pessoas para esses centros. De que maneira a gente pode fazer uma relação entre a importância do meio ambiente urbano, a questão climática? Seria o momento de iniciar um processo de adaptação? Concordo com você plenamente. O problema é o seguinte, que os meteorologistas não gostam de estudar clima urbano, por incrível que pareça. Quem está envolvido nisso são mais os geógrafos. Mas eu concordo plenamente, porque há uma situação global, não é só nossa. Hoje, no mundo, em média, 55% da população vive nas grandes cidades. O Brasil tem problemas maiores. No Nordeste, por exemplo, chega a 80% da população do estado está dentro das grandes cidades. Então, o que acontece, Efraim, é que, como agora o homem está se aglomerando, a sociedade, quer dizer, o ser humano se torna mais vulnerável. Porque um mesmo evento extremo, que ocorria há 50, 60 anos atrás, com menos população, causava menos impacto econômico e social e até de mortes do que agora. Então, concordo plenamente com você que, ao invés de estarmos, como nessa conferência de Copenhague, discutindo
redução de CO2, que CO2, como eu disse, não é um bandido, nós deveríamos estar nos preocupando com isso, com esses aspectos, como se adaptar, porque eventos extremos sempre ocorreram, tanto durante o período frio como durante o período quente. Os eventos de tempo eles são independentes do clima em si. Então, sociedade mais vulnerável. Então, acho que Copenhague devia estar discutindo esse tipo de coisa, como distribuir riquezas, como melhorar a previsão do tempo. Por que o senhor não foi a Copenhague? Porque está todo mundo lá, o senhor ia fazer sucesso lá, contestando... Não faz sucesso não, absoluto, Luiz Carlos. O problema de Copenhague é um problema político, é um problema econômico, não tem nada de científico. Tá? Então, não tem... para que eu vou lá? Perder tempo, na realidade. Para mim, Copenhague, se prendendo à discussão de redução de carbono, é uma perda de tempo enorme. Como eu disse, eu preferia que tivessem discutindo soluções para diminuir essa desigualdade. Você tem 950 milhões de pessoas na África, dessas 950 milhões, 90% não tem o que comer. Agora, os africanos foram os que fizeram mais barulho lá. Eles pararam a conferência exigindo que os países desenvolvidos estabelecessem cotas. Eles pensam diametralmente de forma oposta. Não, essa sua colocação vai dentro do que eu estou falando. Ninguém vai lá preocupado com o meio ambiente, ninguém vai lá preocupado com o aquecimento ou o resfriamento global. Eles vão lá preocupados saber o seguinte: quanto é que eu levo nessa? Como as Ilhas Maldivas, por exemplo, que o nível do mar está subindo. Não está subindo nada. Em 1841, o capitão Clark Ross, James Clark Ross, que foi um dos indivíduos que foi explorador da Austrália, fez uma marquinha lá na chamada Isle of Death, a Ilha do Morto. Fez uma marquinha onde estava o nível do mar. 170 anos depois, o nível do mar continua no mesmo nível. Quer dizer, não existe isso. O problema de Copenhague é que está todo mundo interessado em saber quanto é que eu levo nisso. Professor, trazendo essa discussão para a perspectiva nacional, e o senhor tem um vasto conhecimento sobre a questão amazônica, de que maneira ou o que o senhor espera da discussão de REDD dentro de Copenhague? Esse é um problema também sério, porque há anos atrás, na realidade, em 1989, eu publiquei um artigo resultante de um experimento que nós fizemos em 87 na Amazônia, onde eu mostrava que a Amazônia era um sequestrador de carbono. Diziam que não, porque a floresta estaria num equilíbrio dinâmico, mas na prática a floresta é destruída por fenômenos naturais, como tempestades, e ela vai se renovando. E aí, quando ela se renova, ela absorve mais carbono, da ordem de 1 a 1,2 bilhões de toneladas de carbono. O protocolo de Kyoto não levou em consideração florestas naturais, absorvendo carbono. Claro, o grande problema que a gente sempre teve medo é se vai haver uma pressão internacional para que tirem a Amazônia da gente, como sempre ocorreu, e em função de que, bom, se vocês não conseguem conservar, vocês estão destruindo, então deixa com a gente que a gente toma conta. A biodiversidade da Amazônia é um negócio fantástico. Acho que em termos de insetos, por exemplo, a gente não conhece 10% dos insetos que existem lá. A possibilidade de você tirar das plantas alcaloides, aminoácidos e tudo mais é um negócio fantástico para essa química, né? Química fina. Eu citei oleaginosas, que são as palmáceas como buriti, babaçu, que produzem óleos finíssimos, em grande quantidade.